Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Faremos um estudo panorâmico desse livro. Não vai dar, é um livro que tem 52 capítulos. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 1. Vamos ler juntos os versos 1 a 3. Jeremias, capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos lá? O que diz a palavra de Deus? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Irmãos, nós estamos diante de um dos livros mais importantes do contexto da história de Israel. Livro do profeta Jeremias. E o nome do livro está no hebraico nas primeiras palavras, diz palavras de Jeremias. E o nome Jeremias, no hebraico, significa Deus lança, Yahvé lança, ou Yahvé estabelece. E existem muitas interpretações para o significado desse nome, né? E Jeremias, ele foi levantado nos últimos anos do reino sul, reino de Judá, e durante 40 anos ele profetizou e trouxe a palavra dura de Deus para o povo de Israel. E a palavra era muito dura, dizendo: ou vocês se arrependam, ou vocês serão castigados por Deus. E ele passa 40 anos pregando essa mensagem. Diz o texto aí que ele é filho de Ilquias. E esse Ilquias não é aquele que achou a Bíblia na época de Josias. Achou o livro da lei no templo. Não é esse Ilquias. E diz que ele era da família sacerdotal. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote é uma vila que fica a 4, 5 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade onde Josué estabeleceu como uma vila onde os sacerdotes moravam. Assim como tem vila militar, né? Onde o pessoal mora, tinha a vila Anatote, que era a vila dos sacerdotes. Os sacerdotes moravam naquela vila. Essa terra, aí então você tem o nome, o pai, o lugar em que ele morava. O lugar em que ele nasceu e morava. Versículo 2 diz assim: a ele veio a palavra do Senhor. Isso é muito importante, porque Jeremias não foi ele que foi atrás do Senhor, mas foi o Senhor que veio atrás dele. Não foi ele que se auto-instituiu profeta. Certo? Isso é importante porque lá no capítulo 23, ele vai fazer um sermão contra os falsos profetas. E o falso profeta é aquele que se autoproclama profeta. Ele diz: a partir de hoje eu sou profeta. Né? Como temos hoje aí os apóstolos, né? Apóstolo, bispo, bispa. Todo o pessoal chega e diz: a partir de hoje eu sou. Né? Se auto-intitulam, né? E Paulo também sempre colocou isso nas suas cartas, né? Ele dá o destaque que ele é apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus veio a Jeremias. Então, Jeremias, ele não tem nenhum registro histórico que ele exerceu o sacerdócio, mas ele era de uma família de sacerdotes. Mas Deus o chama para essa tarefa dura. Vamos abrir a Bíblia lá,
Vamos ver 2 Reis, capítulo 22. Vamos pegar o pano de fundo histórico. 2 Reis, capítulo 22. Se você observar bem, diz que ele começa o seu ministério quando Josias era rei. Então, o capítulo 22 e 23 vai nos dar o pano de fundo para você entender essa data. Então, Josias começou a reinar muito cedo, como criança. E no capítulo 23 tem a morte de Josias, 23, 28. Morreu Josias. Entra no seu lugar Joacás. Veja aí a sequência, está dando para acompanhar? 23, 28, a morte de Josias. Aí vem o reinado e a deposição de Joacás. Depois vem o reinado de Jeoaquim. Tem Jeoaquim e tem Joaquim, são dois reis diferentes. Depois de Jeoaquim veio Joaquim. Depois de Joaquim, ou ainda no reinado de Joaquim, Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém. Está aí na sequência, no capítulo 24. É aí que vai Daniel e toda a nobreza de Israel. Depois, esse Zedequias já reina debaixo da autoridade de Nabucodonosor. Ele já havia cercado a cidade. E o profeta Jeremias vai dizer para Zedequias: Zedequias, rapaz, é melhor você se entregar, é melhor fazer um acordo. Mas Zedequias não quis isso. E acabou sendo preso e tendo sido furado os seus olhos, ele morreu na Babilônia. E veja que foi no reinado de Zedequias que vem a queda de Jerusalém. Está aí no capítulo 24 e 25. Certo? Então esse era o contexto. Então, qual foi o ministério de Jeremias? Jeremias, então, durante 40 anos, até chegar ao exílio, 586, de 600 e pouco até 586, um período de 627 a 586, 40 anos. Ele pegou os 5 ou 6 últimos reis de Israel. E ainda, segundo a tradição, ele foi depois levado para o Egito, Jeremias, depois que ele sobreviveu aos ataques, depois ele é levado para o Egito, aí a Babilônia vai lá, ataca o Egito, aí ele é levado então para a Babilônia. Diz que Jeremias morreu na Babilônia. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque o livro de Jeremias é um livro que não tem uma sequência lógica, cronológica. São discursos dele que foram arrolados aqui. Nessa primeira parte, se você for observar bem aí, do capítulo 2, versículo 1, o que diz aí? 2:1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Então, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 5, nós temos uma mensagem. Aí do capítulo 3, 6 até 6:30, nós temos outra mensagem. Veja que vai sempre repetir. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Lá no capítulo 6, no versículo 30, encerra a sua segunda mensagem. A terceira mensagem começa do 7:1 e vai até o 10:25. Veja aí no 7:1 o que diz. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Então é assim, nós temos até o capítulo 30, nós temos cerca de 14 mensagens, 15 mensagens, até o capítulo 30. A divisão, para você entender melhor, vai do capítulo 1 até o capítulo 45. É a história de Judá. Antes da queda, durante a queda e pós a queda. Do capítulo 46 ao 52, nós temos as profecias de Jeremias contra 9 nações. São as profecias que ele vai fazer sobre essas nações. Alguns detalhes
interessante sobre essa figura chamada Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta solteirão. Solteiro. Vamos ver lá. Não era um bom partido, não. Porque casar com um profeta é fria. Então vamos ver lá, 16, 1 e 2. Só para você ter essa referência aí. 16, 1 e 2. Ele recebe uma ordem de Deus. O que é que diz aí? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terá filhos nem filhas neste lugar. E aí, ele não teve. Porque era um período muito difícil, onde viria o quê? O juízo de Deus. E o profeta Jeremias foi o profeta mais perseguido e mais maltratado do contexto dos profetas. Ele é chamado de profeta chorão. Profeta chorão. Veja lá no 9:1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Veja lá no 13, versículo 17. (13:17). 13:17. O que é que diz? Se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Veja o 14:17. 14:17. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filho do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Irmãos, profeta chorão. E existe um quadro muito famoso de Rembrandt, onde ele pinta a figura do profeta solitário, chorando, e o povo de Deus sendo levado cativo. Outro detalhe interessante é que Jeremias, ele tinha um assistente chamado Baruque, e ele ditava as revelações que ele recebia de Deus. Ele tinha lá um assistente que copiava para ele. Se você quiser ver isso, está lá em Jeremias 36:4. Jeremias 36:4. Esse Baruque escreveu uma profecia de Jeremias, entregou para o rei foi, tocou fogo na profecia, jogou no braseiro. Depois Jeremias vai, escreve de novo, manda Baruque escrever. E é muito interessante esses episódios aí. O que é que diz lá? Hein? Certo. Pronto. Então, Deus recebia a revelação de Jeremias, Deus dava a revelação para Jeremias, Jeremias mandava o quê? Escrever. Escrever. Por isso que a Bíblia ela é chamada de revelação o quê? Escrita. Porque o profeta recebia a informação e escrevia. Assim como Moisés também escreveu as revelações que ele recebeu, assim como Josué. E aí nós temos a revelação escrita de Deus. Alguns outros detalhes sobre a vida de Jeremias, né? Eu chamaria a sua atenção para o capítulo 1. Capítulo 1. Nós lemos os 3 primeiros versos. No verso 4, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta, o quê? As nações. Veja que Deus se dirige a Jeremias completamente diferente, como se revelou lá para Isaías. Isaías entrou no templo, viu querubim, viu serafim. Aqui não, foi presbiteriano mesmo. Esse aqui é
Bem presbiteriano. Deus se dirige a ele, né? Fala com ele. Veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Não tem nenhum quadro aqui mirabolante, né? Ele ouve a voz de Deus de uma forma clara. Ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da mãe, te consagrei, te constituí profeta, o quê? As nações. Significa que ele já nasceu separado por Deus, escolhido por Deus, para ser o quê? Profeta. Profeta. Essa mesma ideia o apóstolo Paulo coloca lá em Gálatas, capítulo 1, quando ele fala que, desde antes de nascer, ele tinha sido separado por Deus para ser profeta. E, versículo 6, Jeremias tinha 20 anos quando recebeu essa revelação de Deus, essa palavra de Deus. E ele vai fazer como todo mundo faz, né? Quando é chamado, quer fugir. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então ele coloca aqui, o primeiro argumento de que ele era muito novo para isso, né? Sou uma criança, 20 anos. Segunda coisa, eu não sou um sujeito o quê? Eloquente, eu não tenho a capacidade de comunicar bem a palavra. Veja no versículo 7, o que Deus responde. Mas o Senhor me diz, vamos ler juntos aí, gente. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então veja bem, aqui há uma revelação de Deus que, além do argumento da idade, da falta de capacidade para transmitir a mensagem, diz que também ele tinha o quê? Medo. Medo. Irmãos, esse profeta, ele foi profetizado durante 40 anos, sabendo que o decreto de Deus já estava determinado, que Deus puniria a nação. Você imagina um pastor pregando 40 anos, sabendo que o povo não vai se arrepender, que não vai ter conversão. Ele passou 40 anos pregando, e não havia nenhuma mudança no comportamento do povo. É muito interessante, porque aqui ele vai usar uma expressão que não aparece em lugar nenhum na Bíblia. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Lembra que Jeremias, não foi o Senhor, foi um anjo que tirou lá uma brasa viva, veio e fritou a boca do profeta. Aqui não. Aqui foi o próprio Deus. Está dizendo que a mão do Senhor. E deve ter sido um momento de muita intimidade com Deus, né? Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Essa expressão, nabi, no hebraico, que é a palavra profeta, a palavra nabi significa a boca de Deus. O profeta era a boca de Deus. Por isso que ele diz assim, as minhas palavras eu ponho o quê? Nas tuas bocas. O que você vai falar, não é você que vai decidir. Você vai ser simplesmente um canal, um veículo de comunicação. Você é a minha boca falando ao povo. Por isso que o profeta vai repetir mais de 50 vezes no livro, assim diz o Senhor me disse, assim diz o Senhor. Essa estratégia também é usada por Moisés em Deuteronômio, né, no Pentateuco. Sempre Moisés dizia no lugar de Deus, em nome de Deus, como sendo um canal da revelação de Deus. Moisés é o primeiro grande profeta que nós temos na Bíblia. E diz Deuteronômio, final, o último capítulo de Deuteronômio, que depois de Moisés, nenhum profeta se levantou como ele. Porque ele conversava com Deus o quê? Face a face. Ok? Para mim, o capítulo-chave do livro de Isaías, de Jeremias, é o capítulo 1. Veja que no versículo 10,
do capítulo 1, ele diz, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Significa que Jeremias vai ser um profeta às nações. Não é somente para Judá. Não é somente para Israel. Ele iria profetizar para outras nações, como fez. Ele vai colocar aqui que a profecia tinha algumas funções. O que diz aí, no versículo 10? Vai ser para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Então, vai bater e vai assoprar. Bate e assopra. É igual aqui em Pinheiros. Eu bato e o pastor Hernandes sopra. É a parte de bater comigo, né? É a parte mais rude. Né? Porque a coisa pior, irmãos, que o crente não quer ouvir a palavra de Deus. E vocês vão ver aqui como a gente se vê, a nossa geração se vê aqui nessa geração de Jeremias. Eu olhava e li o livro, estudo o livro, e é impressionante a dureza de coração do povo de Israel. O pastor Hernandes pregou um sermão aqui, alguns dias atrás, baseado no capítulo 2, parece-me, quando ele falava do clamor emocionado de Deus. Nós vamos passar por isso. Mas eu vou passando pelos capítulos agora e vou dando para vocês as ideias, vocês vão anotando aí no cantinho da Bíblia, que é a melhor coisa para você fazer. Se você tem negócio aí digital, você põe também. Vamos ver o versículo 12 do capítulo 1. Grife esse versículo aí. O que diz aí? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então presta atenção. A palavra de Deus se cumprirá, porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então, se o Senhor disse, o que Ele disse vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Ele vela pelo cumprimento. Ele não somente diz, mas cumpre. E faz cumprir aquilo que Ele diz. Então, grife essa palavra aí. Tá certo? Grife também o versículo 19. Versículo 19 do capítulo 1. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse Jeremias vai sofrer pra caramba. Vai apanhar, vai ser jogado em cisterna, vai ser confrontado, mas ele não morreu cerrado, não morreu crucificado. Nós não temos informações, dados sobre a forma que ele morreu. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, né, por aquele rei ruim que tinha lá, que era o Manassés. Mas Jeremias não. Jeremias teve um fim mais tranquilo. Primeiro, ele não tinha mulher nem filho. Já é uma vantagem para o profeta. Na situação que ele estava ali, já era uma preocupação a menos. Não tinha que levar as crianças na escola, não tinha que levar a mulher no shopping, não tinha nada. Era só, né, profetizando. O profeta Jeremias também, ele vai usar muitas metáforas, né? Muitas metáforas. Aí, ele vai usar a amendoeira, depois vai usar a visão da panela ao fogo. Ele vai usar várias figuras. No capítulo 2, irmãos, capítulo 2, Deus vai descrever a sua relação com Israel como uma relação de marido traído. Ele é o marido, Israel é a esposa. E ao trair aqui, foi uma traição com outros deuses. É um adultério espiritual. Está entendendo, né? Adulterou espiritualmente. Quer dizer, trai Deus adorando o quê? Outros deuses. E veja no capítulo 2, a primeira mensagem que ele tem para o povo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Aí Deus vai lembrar quando eles estavam namorando, né, quando noivaram, né? Como era a relação de carinho, etc. Depois que casa, aí vem a traição. E aí ele vai fazer algumas perguntas, né?
Veja no versículo 5, pode grifar isso aí. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Irmãos, grife lá, por favor, versículo 12 e 13. Diz assim, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm o quê? As águas. Esse manancial de vidas aí é um tipo de Cristo. Manancial de águas vivas. Não somente abandonar o Senhor, né? Jesus Cristo usa esse versículo, lá em João capítulo 7, na festa dos tabernáculos. Jesus se põe de pé e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz para a mulher samaritana, né? Se você beber da água que eu lhe der, você jamais o quê? Terá sede. Então Jesus é o manancial de água viva. Vamos caminhar um pouco. Capítulo 2, versículo 19, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aí no capítulo 2 diz que o adultério é ilustrado. Israel adorou a quem? A Baal. Traição espiritual. Veja no versículo 28, que Israel voltou à prática do politeísmo mesmo, da idolatria. Veja 28. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo o quê? Fizeste. Eles que se levantem, se te podem livrar do tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas, o quê? Cidades. Então, a traição não foi com um Deus só. Você entende a comparação. Ela teve vários ídolos, vários deuses. É como se a mulher botasse chifre no homem com vários homens. Deu para entender, né? A ideia é essa aqui. Traição espiritual, adultério espiritual. Se fosse lá no Nordeste, mandava matar. Mas aqui hoje tem a Lei Maria da Penha, tem uns negócios mais que os homens hoje têm que ser mais sensíveis, não sei o quê, não pode bater. Né? O que Deus vai fazer? Deus não vai matar, mas vai castigar. Entenda o que eu estou dizendo, viu? Deus vai então punir. E depois Deus vai o quê? Trazer de volta. Vai curar. Por isso que o capítulo 3, versículo 22, é o capítulo chave do livro de Isaías. Grife esse capítulo, põe uma chavezinha do lado. Qual é a mensagem principal do livro de Jeremias? Arrependa-se, volte para mim, que eu não vou lhe castigar. Volta para mim. O que diz aí? Vamos ler juntos aí, verso 22, 3, 22, o que diz? Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Então esse era o grande desejo de Deus. Jeremias foi levantado para chamar a atenção do povo, dizendo, volta ao relacionamento com Deus, volta à fidelidade da aliança. E aí, meus amados irmãos, vamos caminhar. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4, diz assim, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos o vosso coração. E aí já vai estar introduzindo aqui o conceito da nova aliança. Certo? Da regeneração. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 31, como isso aparece de forma bastante clara. Então,
Anunciar e ajudar, versículo 5, fazer ouvir em Jerusalém, dizer, tocai a trombeta, gritar em alta voz. E aí ele vai dizer que o castigo vem do norte. Do norte. Significa que o castigo vem da Babilônia, dos caldeus. Deus vai levantar esse povo para castigar a nação de Israel. Os pecados de Jerusalém, está no capítulo 5, né? Versículo 1, dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei o quê? A ela. Você se lembra que teve um filósofo, Diógenes, lá em Roma, né? na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, que ele saiu um dia com a lamparina acesa durante o dia. Perguntaram para Diógenes, o que você está procurando? Ele falou, estou procurando aqui em Atenas um homem que seja do bem, um homem que pratica o bem. Certo? É a mesma ideia aqui. Ele está falando, vai aí, roda em Jerusalém para ver se encontrar. Se você encontrar um que pratica o bem, eu vou o quê? Perdoar. Vou suspender o castigo. Vamos lá. Capítulo 6, o profeta já vai dizendo que Jerusalém será sitiada. Verso 9 em diante, as iniquidades de Jerusalém são a causa de sua queda. Grife no capítulo 6, o versículo 16. 6,16. Lê para mim aí, o que é que diz? Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. As veredas antigas significa lembrar do passado, daquilo que Deus fez. Certo? E isso aqui aponta também para Jesus, porque o bom caminho, qual é o bom caminho? Aquele que no final traz descanso para a alma. Provérbio diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim deles é o mal, é a morte. Então está dizendo, procura, faz uma pesquisa aí no arquivo de Deus, levanta. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E o bom caminho é Jesus, né? Porque ele nos leva até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O capítulo repete que o inimigo do norte, assim diz o Senhor, verso 22, a grande nação será levantada. E aí, irmãos, o trabalho inútil de Jerusalém, verso 27 a 30, Deus vai mostrar aí que não adianta, o castigo vai vir mesmo. Capítulo 7, aqui vem o misticismo. Qual é o misticismo? É que se nós estivermos no templo, nós estamos o quê? Protegidos. E que pelo fato do templo estar em Jerusalém, o fato do templo estar em Jerusalém, Deus irá o quê? Proteger Jerusalém. É muito interessante isso. O povo fazia tudo quando era errado, mas não deixava de ir para a igreja. Então acendia incenso, cultuava Baal, cultuava os outros deuses, até a rainha dos céus, mas não deixava de confiar o quê? No templo. É um sincretismo religioso. É aquele sujeito que põe logo um monte de santa. É Santa, né? Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor do Bonfim, Jesus, Genésio, põe tudo lá. Porque o sujeito, ele crê em tudo. Isso é o sincretismo religioso que virou a nação de Israel. Versículo 16, tem um texto aí que é muito interessante. Deus proibindo Jeremias de interceder pelo povo. O que diz aí? Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então Deus está aqui inconsolado, né? Usando a linguagem humana.
Vamos caminhando, irmãos. Capítulo 7. A última parte. Tem um versículo 23 que é citado por Paulo em 1 Coríntios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Versículo 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante, irmãos. Quem não anda com Deus só anda para trás. Não vai para frente. Tá certo? Grifa esse versículo aí. Veja no versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes o quê? Ouvidos. Depois de mandar todos os profetas, os teus servos, Jesus disse que aí mandou o filho. O que eles fizeram com o filho? Mataram. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então essa dureza aqui de Israel continua durante os séculos. Capítulo 8. O castigo é inevitável, né? Aí vem a dor do profeta. Profeta, irmãos, o profeta pregando 40 anos, ninguém se convertia. 40 anos. Grife esse versículo aí, o versículo 20. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O que diz aí? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos o quê? Salvos. De verão em verão, e passa a cega, passa as estações, e ninguém o quê? Se converte. Ninguém se salva. Capítulo 9, vem novamente as ameaças de ruína e exílio. Capítulo 9, 23, grife esses dois versículos, 23 e 24. Porque Israel estava se gloriando muito nos relacionamentos que tinha com o Egito e achava que o braço do homem ia salvá-lo. Mas veja o que é que Deus diz aí, 29, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se você quer se gloriar diante de Deus, se glorie no fato de você conhecer a Deus. Essa é a maior glória que nós temos. Capítulo 10, o contraste entre Deus e os ídolos. Deus e os ídolos. Aí grife o versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ninguém há semelhante a ti. Jesus usa essa mesma ideia, quando ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida, a sua própria vida pelos seus amigos. Vamos caminhar. Os versos 10 a 13, se você quiser grifar, é maravilhoso esse texto aí. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos fazem sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras, e nelas não há fôlego, não há vida. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem bocas, mas não falam. Tem mãos, mas não apalpam. Tornam-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Então a estupidez não é só fazer a imagem. É se curvar diante da imagem. Capítulo 11. A aliança é violada. Aqui está falando do casamento mesmo.
né? E aí começa Jeremias a sofrer. Conspiração contra Jeremias. Verso 18, aí o Senhor me fez saber e eu soube, então me fizesse ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então havia uma urdidura, um plano para tirar a vida do profeta o quê? Jeremias. Jeremias fazia o papel do chato, ele transmitia para o povo o que Deus queria. E o povo, quando está no pecado, não quer vir para a luz. E é muito interessante, capítulo 14. Capítulo 14. Deus começa a castigar com seca, porque o povo estava adorando o quê? Baal. E Baal era o Deus da natureza. Segundo eles, Baal era quem mandava a chuva, etc. Você lembra do texto de Elias? Que Elias orou e não choveu? Justamente para desmoralizar Baal. Depois ele mata os 400 profetas de Baal. Então Deus, para castigar o povo, suspendeu a chuva, né? Vem a grande seca em Judá. E o profeta ainda começa a orar. Grifa lá no versículo 8, esse versículo que é muito importante para a gente. 14, 8. Ó, esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. O que ele está dizendo aqui? O profeta está intercedendo, que Deus parece que agora não quer mais saber. Ele é a nossa esperança, no nosso redentor no tempo da angústia, mas parece que Deus deixou o povo do jeito que o povo queria. E aí ele vai orar sobre isso, vai pedir. Ele faz várias intercessões, o profeta Jeremias. Veja no capítulo 15, versículo 1. Veja o que Deus vai dizer para Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Nós estamos fritos. Porque esse povo, você se lembra que Samuel intercedia por esse povo, quando o povo pediu o rei, deu o rei. Que Moisés várias vezes intercedeu, quando Deus queria, lá em Êxodo capítulo 32, né, o bezerro de ouro, Deus ia castigar. Mas Deus ouviu a intercessão. Agora ele está dizendo, não adianta, Jeremias, você interceder, e ainda que Moisés e Samuel, que são dois crentes exponenciais do ponto de vista de intercessores do povo, que Deus tinha consideração, ele não atenderia. Capítulo 15, ele conforta o profeta, aí vem a vida solitária do profeta. Capítulo 17, irmãos, o pecado engana e destrói. O povo estava sendo enganado pelo pecado e o povo seria destruído por causa do seu pecado. E ele vai dizer no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A fé, a confiança em Deus é substituída pela autoconfiança, pela confiança em homens, em acordos, etc. E aí você vai grifar o versículo 7 do 17, que diz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor. Vamos caminhando, capítulo 18. Capítulo 18. Outra mensagem de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí, meus amados irmãos, ele vai falar para os moradores, versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-os, pois agora, cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Veja aí, irmãos, a incredulidade. Deus sempre trazendo uma mensagem de esperança. Se vocês se converterem, eu vou fazer como o vaso na mão do oleiro. Eu vou quebrar vocês, mas eu vou fazer de vocês algo novo. Vamos caminhar. Tem a botija quebrada, no verso 19, ele vai mostrar que Israel vai ser com uma botija quebrada, depois que quebra uma botija de barro, não serve para nada, irmãos. Certo? Versículo 20, fogo amigo, vamos lá para o fogo amigo. Passur, versículo 1, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Já pensou? O profeta começa agora a sofrer. E ele começa a ser perseguido por quem? Por um sacerdote. Não foram os sacerdotes que prenderam a Jesus, que caluniaram a Jesus, que condenaram a Jesus, antes de ser entregue para o poder romano? Foram esses caretas aqui que estão batendo aqui nos profetas. E veja, vamos lá para Mateus 23. Mateus 23, o discurso de Jesus. Capítulo 23, a partir do versículo 29. Muito interessante como a história se repete. Mateus 23, a partir do 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido os cúmplices do sangue dos profetas. Olha que sujeito mentiroso. O que eles faziam? Os pais mataram os profetas, e eles agora, pegam o sepulcro dos profetas, decora, como se fosse um mausoléu, gente honrada. E aí o que Jesus vai dizer? Veja bem. Jesus diz assim no versículo 1, assim, contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, Jesus pega na palavra. Então, vocês já estão dizendo que vocês são filhos daqueles que mataram o quê? Os profetas. Mas não somente isso. Serpentes, enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Sabe o que vai acontecer? No ano 70, Tito, general romano, vai invadir a cidade de Jerusalém e vai punir toda essa geração. Diz aí que a medida da ira de Deus se encheu contra Jerusalém
E assim como houve em 586 a destruição do templo de Salomão, agora o templo de Herodes também será o quê? Destruído. Destruído. Está dando para fazer o link ou não? Então vamos voltar para Jeremias. Já está acabando o tempo, irmãos. É isso, começa a ler a Bíblia, dá sono, o tempo passa, né? Agora veja que aqui, nós estamos no 18, vamos ter que passar rápido agora. 23, vou deixar só um versículo aí do 23, sobre os falsos profetas. Lembra que os profetas verdadeiros, a palavra de Deus vinha até ele. Mas os falsos não. Os falsos mentiam. Jeremias capítulo 23. Versículo 21 diz assim: não mandeis esses profetas, todavia eles foram. Correndo, não lhes faleis a eles, contudo o quê? Profetizar. Então o que eles profetizaram? Não o que Deus falou. Essas campanhas que tem nessas igrejas neopentecostais, não é Deus que está falando não. Campanha do carro novo, campanha do não sei o quê, campanha disso, né? É só conversa fiada. Tem que pregar a palavra. Grife aí o versículo 29. 28 e 29. Diz assim: o profeta que tem sonhos, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, veja bem. O trigo é o alimento, é a palavra. O sonho, as profetadas, é o quê? Palha. Palha. Então, irmãos, tem que ter discernimento aqui. Porque isso aqui é o nosso dia hoje. E ele vai perguntar aqui, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Aí ele vai dizer, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor. Então, esses profetas, como os sindicalistas e os políticos, vai ter Deus contra eles sempre. Eu falo isso, é uma profecia pessoal, tá? Um sonho. Que lá no inferno vai ter uma chapa quente para político, sindicalista e esses falsos pastores. Tem que ter um termostato com a temperatura mais quente. A chapa tem que... né? Aqui o profeta fala de panela de pressão, né? Panela quente. Então, se Jeremias está fazendo metáfora, eu faço as minhas também. Então, vamos lá. Jeremias 24, a visão dos 2 cestos de figos. 25, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vos la tenho anunciado, mas vós não o quê? Escutaste. Aí ele vai dizer, versículo 11, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia o quê? 70 anos. Pronto. 70 anos. Vamos para o capítulo 29, irmãos. Tem umas lutas de Jeremias, capítulo 29. O povo já está no cativeiro. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. O que é essa carta, qual é o conteúdo dessa carta? Vai dizer assim, vocês vão morar com o inimigo um tempo, 70 anos. Certo? Porque os judeus, segundo o Salmo 137, eles penduraram as suas harpas e disseram, nós não cantamos em terra estranha. Está lembrado disso? Só que Deus está mostrando aqui que às vezes, irmãos, morar com o inimigo é bom, viu? Para a gente refletir. E ele diz assim, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para Jerusalém para Babilônia. Edificai casas,
habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Aí vem uma coisa, procurai o quê? A paz da cidade, para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis o quê? Paz. Vai ter que morar com o inimigo durante 70 anos. 70 anos. Mas enquanto isso, vocês vão crescer, vão se multiplicar nessa terra. Aí apareceram os falsos profetas lá dizendo, não vai ser 70 anos não, já Deus vai levar de volta. Aí veja o que o profeta fala no versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí, Deus está dizendo que não é nem 69 nem 71, são 70 anos. Aí Deus vai levantar um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, porque os persas vão destruir os babilônicos. É igual hoje, muda dos Estados Unidos para a Rússia, da Rússia para não sei para onde, vai virando assim. Mas Deus vai usando as nações. Estou terminando aqui, mas veja, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que Deus pensa sobre nós, Ele muitas vezes não revela para os profetas. Ele quer que a gente simplesmente ore. Veja lá, que ele vai dizer no complemento do versículo 12, então me invocareis, passarei a orar a mim e eu buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus tem planos, tem projetos para nós, e a gente vai conhecer isso através da vida de oração. Capítulo 30, Deus promete trazer o povo de volta. Capítulo 31, louvamento transformado em júbilo. Mas eu quero no capítulo 31 encerrar com isso aqui. Diz assim, 31. Vai lá. 31. Diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é com Israel os dois reinos. Tá? Um reino já tinha sido destruído, 722, pelos assírios, 586 pelos babilônios. E aqui ele está falando sobre a promessa de Cristo, da nova aliança. Da nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para sair do Egito. Veja 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é que significa isso aqui? Isso aqui significa regeneração. Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de nós. Vai perdoar os nossos pecados e vai nos dar essa unção de conhecimento. Nós podemos conhecer a Deus. Vamos para o cumprimento dessa profecia. Hebreus 8. Hebreus capítulo 8. Oito, 7 diz assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz o Senhor, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí ele vai copiar o texto de Jeremias. E no versículo 13 ele vai dizer, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes o quê? A desaparecer.
que significa isso? Debaixo da antiga aliança, da velha aliança feita com Israel no deserto, Deus exigia, Deus cobrava do povo. Deus deu a lei para o povo, mas o povo não podia o quê? Cumprir a lei. Não tinha força em si mesmo. Paulo coloca isso lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero consciente para fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele diz, desesperado, miserável homem que sou, porque eu querer o bem está em mim, mas não fazer. Aí Romanos, capítulo 2, Romanos 8, capítulo 1 diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque o Espírito, veja lá o versículo 2, Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito, da vida, me livrou da lei, do pecado e da morte. O que é que significa isso? Significa que o Espírito foi colocado dentro de mim para que pela força do Espírito, pelo poder do Espírito, eu obedeça a Deus. Deu para entender como é que é o negócio? O Espírito Santo agora vai fazer isso. E agora tem uma coisa que é importantíssima você entender. É que essa nova aliança, ela é unilateral. Deus vai fazer tudo. Deus vai perdoar você. Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de você. Deus vai fazer com que você ande no temor. Deus cansou. Não dava mais. O novo Israel de Deus agora está debaixo da nova aliança. O testamenteiro dessa aliança é Jesus. Né? A nova aliança do meu sangue. Então, por causa do sacrifício de Jesus, essa aliança, essa promessa, se cumpre na minha vida e na sua vida. Amém? Então, irmãos, preste atenção. Se o povo de Israel tivesse o privilégio que nós temos, porque lá eles via milagre, mas não tinha essa capacitação interior. E Jesus disse, certa vez, que se os milagres que ele fez em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma e Gomorra, o povo teria o quê? Se convertido e haverá menos rigor. Porque a quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Então significa o seguinte, se nós temos todos esses privilégios da nova aliança, nós não podemos ter uma vida de coração duro, de incredulidade, de desobediência. Nós temos o dever e a gratidão de termos uma vida cada vez mais o quê? Consagrada a Deus. E Deus vai cobrar da gente isso. E cobra. E pune. É o mesmo Deus. O capítulo final de Jeremias, queria que só você levasse isso como lembrança. Capítulo 52. O último capítulo de Jeremias. Ele relata a invasão, a queda. Jeremias 52. Ele vai repetir o que está em 2 Reis, em 2 Crônicas, em Jeremias 39, de 1 a 10. Ele quer que o povo jamais esqueça que não há lucro em desobedecer a Deus, em pecar. E Deus disciplina quem ama. Ele vai recapitular isso. E vai terminar o livro, veja lá, dizendo no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. No dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do castro. Falou com ele benignamente, e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo.
em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Qual é a mensagem que fica? Ele diz assim, olha, Deus quer dar para você uma vida de príncipe, de rei. Veio o castigo, mas junto com o castigo vem a misericórdia, vem a disciplina. Deus não fica irado para sempre. E ele deixa essa figura desse Joaquim aqui, que mesmo morando com o inimigo, ele foi o quê? Honrado por Deus. Honrado por Deus. Tá bom, gente? Então vocês leiam a Bíblia, por favor, tá? Leiam a Bíblia e façam oração. Alguma dúvida aí? Ou todas as dúvidas? Alguma pergunta? Já estamos 20 minutos só para começar o culto. Então fica para domingo que vem. Senhor Deus, nos abençoe, Pai. Não permitas que nós endureçamos o nosso coração a Ti, a Tua palavra, a Tua voz. Quebrando o nosso coração. Não permitas, Pai, que nós entremos pelo mesmo caminho que o povo de Israel entrou na época de Jeremias. Que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. E que nós nos voltemos o mais rápido possível para a Tua presença. E que nós continuemos na Tua presença. Em comunhão sincera. Tem misericórdia de nós. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.